Muito antes da dor aparecer, o corpo já estava mandando um recado, baixinho, quase imperceptível. Ele fala numa língua silenciosa, feita de cansaço, de tensão acumulada, de pequenos desvios de rotina. A maioria de nós nunca aprendeu a escutar essa língua, porque ninguém nos ensinou que ela existia. Fomos educados a esperar o sintoma gritar, para só então, finalmente, prestar atenção em alguma coisa. Isso não é falha de caráter, é apenas o resultado de um treinamento que a gente nunca escolheu de verdade. Mas o sintoma nunca é o começo real da história, mesmo parecendo o primeiro capítulo. Ele é apenas o momento em que o corpo já não consegue mais sussurrar baixinho. Antes do sintoma existir, existiu um processo inteiro, invisível, se acumulando silenciosamente por dentro, dia após dia. E se, em vez de brigar com esse sintoma, a gente parasse um instante para ouvir o que ele realmente quer dizer? Ouvir não significa concordar com a dor, significa simplesmente parar de fingir que ela não está ali. Esse hábito de prestar atenção parece pequeno, mas muda profundamente a forma como você se cuida. Essa pergunta simples, feita no momento certo, muda completamente a relação com o próprio corpo. Ela transforma o corpo de inimigo a ser vencido em mensageiro a ser compreendido. Um sintoma não nasce do nada. Do nada mesmo nunca nasce absolutamente nada nesta vida. Ele é a tradução visível de um desequilíbrio que já estava lá, escondido, há muito mais tempo do que a gente imagina. A dor, o desconforto, a fadiga constante. Tudo isso, no fundo, é linguagem pura. É o jeito que o corpo encontrou de dizer que algo, ali, precisa urgentemente da sua atenção. Ignorar essa mensagem não faz o desequilíbrio desaparecer, só empurra ele para um pouco mais fundo. Só que a gente cresce ouvindo exatamente o oposto disso, desde muito cedo. Aprendemos que sintoma é defeito, é falha de fábrica, é coisa a ser eliminado quanto antes. Só que atacar o sintoma sem entender a causa é como brigar com o mensageiro e ignorar completamente a mensagem. O mensageiro nem sempre chega num momento agradável, conveniente ou fácil de aceitar. Mesmo assim, ele continua tentando, insistindo, batendo a mesma porta de formas cada vez mais claras. Às vezes ele bate a porta tarde da noite, bem quando você só queria descansar em paz. Às vezes ele aparece na hora exata em que você tenta provar, para si mesmo, que está tudo bem. Mas ele nunca chega à toa, nunca é aleatório, nunca é injusto ou fora de hora. Ele chega porque alguma coisa, em algum lugar do corpo, já tinha pedido socorro antes, e ninguém ouviu. Imagina, por um instante, um alarme de incêndio disparando dentro de uma casa silenciosa. O som é agudo, incômodo, quase impossível de ignorar por muito tempo seguido. Existem, basicamente, duas formas bem diferentes de reagir a esse som insistente. A primeira é correr até o alarme e desligá-lo, só para fazer o barulho parar de uma vez. A segunda, bem mais trabalhosa, é seguir o som até encontrar de onde vem o fogo de verdade. Quando a gente silencia um sintoma sem entender de onde ele realmente vem, está escolhendo a primeira opção. O silêncio, nesses casos, parece alívio imediato, mas é quase sempre uma ilusão perigosa. É um alívio emprestado, que alguém, em algum momento, vai precisar pagar de volta com juros. O incêndio continua queimando por baixo do silêncio, só que agora sem ninguém prestando atenção nele. Com o tempo, o corpo aprende uma lição perigosa sobre como ser ouvido, e o volume que ele usa da próxima vez é sempre proporcional ao quanto foi ignorado da última. Ele aprende que gritar baixinho não funciona, então passa a gritar mais alto na próxima vez. É por isso que sintomas silenciados, sem exceção, costumam voltar maiores, mais frequentes, mais difíceis de ignorar. Não porque o corpo seja fraco, ou esteja falhando, ou tenha algum defeito de origem, mas porque ele está, literalmente, aumentando o volume da própria voz para conseguir ser ouvido. Pensa, por exemplo, no cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Esse tipo específico de cansaço raramente tem a ver só com dormir pouco. Ele costuma ser sobre um corpo pedindo uma pausa que a mente insiste, teimosamente, em negar. Pensa também na insônia. Essa dificuldade silenciosa de desligar a cabeça à noite. Ela quase nunca é sobre o travesseiro errado ou sobre a cama desconfortável demais. Muitas vezes é sobre uma mente que carrega, o dia inteiro, coisas que nunca são processadas à noite. E pensa, por fim, na dor que volta, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito incômodo. Uma dor recorrente é quase sempre um convite repetido para olhar, com mais atenção, para o mesmo ponto exato. O problema é que a gente trata cada um desses sinais como se fosse um evento isolado. Toma uma atitude rápida, o sintoma some por um tempo, e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Só que, na verdade, absolutamente nada foi resolvido de verdade nesse processo. Só foi adiado silenciosamente para um outro dia qualquer, mais lá na frente. E o que é adiado, dentro do corpo, não desaparece, ele se acumula em silêncio, esperando a próxima chance de aparecer. Cansaço,
Insônia e dor recorrente são apenas 3 exemplos comuns de um padrão muito mais antigo. Poderia ser irritação sem motivo aparente. Poderia ser uma tensão que mora sempre no mesmo músculo. O nome do sintoma muda, mas a estrutura por trás dele quase sempre se repete. Reconhecer esse padrão já é, sozinho, um tipo silencioso de cuidado com a própria saúde. É o corpo insistindo, de formas diferentes, na mesma pergunta que ninguém nunca parou para responder. A boa notícia, no meio de tudo isso, é que dá para mudar essa relação com o próprio corpo. Tudo começa trocando uma pergunta automática e antiga por uma pergunta bem mais honesta. A pergunta automática é sempre a mesma, repetida há anos. Como faço isso parar agora? É uma pergunta legítima, compreensível, humana, mas profundamente incompleta por si só. Ela resolve o incômodo de hoje, mas raramente impede que ele volte de novo amanhã. Ela busca alívio imediato, rápido, sem buscar nenhum tipo real de entendimento mais profundo. Existe uma segunda pergunta, mais silenciosa, mais desconfortável, e ao mesmo tempo muito mais poderosa. O que isso está tentando me dizer, exatamente agora, neste momento da minha vida? Essa pergunta pede pausa, pede desaceleração, pede um instante de silêncio real. Pede que você olhe para o sintoma não como um erro a ser corrigido, mas como uma pista a ser seguida com calma. Talvez o cansaço esteja apontando para um ritmo de vida simplesmente insustentável. Talvez a insônia esteja mostrando uma mente que nunca aprendeu, de fato, a descansar de verdade. Talvez a dor recorrente esteja marcando, quase literalmente, o lugar exato onde alguma coisa precisa mudar. Essas respostas não chegam de uma vez, elas vão se revelando aos poucos, com atenção repetida. Você não precisa ter todas as respostas prontas agora, nem hoje, nem essa semana. Só precisa parar de calar a pergunta antes mesmo dela terminar de ser feita. Cada vez que você escuta em vez de silenciar, você fortalece essa nova forma de prestar atenção. Escutar o próprio corpo é um hábito que se treina aos poucos, não um dom raro que só alguns têm. E como todo hábito, ele se constrói com repetição, com paciência, com pequenas escolhas diárias e silenciosas. É um jeito de viver mais devagar, prestando atenção no que antes passava despercebido. É trocar a pressa de resolver pela disposição de realmente entender o que está acontecendo. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Notar antes de precisar apagar um incêndio inteiro. Nada do que foi dito aqui substitui, de forma alguma, acompanhamento médico de verdade. Isso não é sobre abandonar o cuidado convencional, é sobre aprofundar esse cuidado com mais escuta. É sobre aprender a ouvir o que o corpo já vem tentando dizer há muito, muito tempo. Isso vale para a saúde física, para cansaço emocional, para qualquer sinal que insiste em se repetir. A causa quase sempre fala baixo, num tom quase inaudível, bem antes do sintoma precisar levantar a voz. Prestar atenção nesse tom baixo é, provavelmente, o hábito de saúde mais simples que existe. E quem aprende a reconhecer esse tom baixo passa a viver de um jeito visivelmente diferente. Não porque vai deixar de sentir alguma coisa, algum dia, em algum momento dessa vida, mas porque vai parar de tratar cada sintoma como um inimigo urgente a ser silenciado. Da próxima vez que o corpo insistir em alguma coisa, talvez valha a pena parar e perguntar com calma: o que isso está tentando me dizer, agora? Que eu ainda não quis ouvir. Essa pergunta, sozinha, já é o primeiro passo de uma saúde que olha para a causa, e não só para o sintoma. Talvez essa seja a mudança mais simples e mais profunda que você pode começar hoje, bem devagar.